Você já parou para pensar que a sua família, ela não foi um acidente? Você já parou para pensar que ela não é só um grupo de pessoas aleatórias que moram dentro da mesma casa? Hoje a gente vai conversar sobre um Deus que realmente planejou e criou a família. Nós vamos descobrir por que a família é tão valiosa e por que ela está sendo tão atacada nos últimos tempos. E você também vai poder entender o como você pode proteger essa coisa tão preciosa que Deus te confiou. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque esse estudo de hoje pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua casa. Olá, eu sou o Renato Neves e você está no canal Bíblia Talk. Se inscreva agora, já curte esse vídeo, compartilhe com alguém e comenta aqui embaixo a sua dúvida ou de onde você está falando. Isso ajuda demais a espalhar essa mensagem para todo canto. Assim que nós falamos sobre família, eu sempre consigo me lembrar do meu sogro, o Pastor Park. Se você não conhece o Pastor Park, ou se você não conheceu o Pastor Park, ele foi um missionário coreano que trabalhou no Brasil por mais de 30 anos como missionário. E ele sempre falava que a família está no coração de Deus. E quando ele falava isso, ele não estava falando de qualquer família. Ele estava falando da família como sendo um projeto divino, como sendo algo que nasceu direto do coração de Deus. Vamos olhar o que está escrito lá em Salmo 128, no verso 3. Diz assim: sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Olha que imagem bonita que o salmista está passando aqui para mim e para você. O salmista ele não estava apenas descrevendo uma cena bonitinha aqui nesse verso. Ele está pintando o quadro de como Deus sonhou que fosse cada família. Ele estava mostrando para mim e para você uma família próspera, uma família unida, uma família frutífera. E quando ele fala sobre a mulher como uma videira frutífera, ele está falando sobre fertilidade, ele está falando sobre vida, ele está falando sobre abundância, porque a videira produz fruto que sustenta, que nutre, que traz alegria. E quando ele fala sobre os filhos, é interessante que ele usa a linguagem como plantas de oliveira, como brotos de oliveira. E isso é uma imagem muito poderosa se você parar para analisar o que isso está querendo dizer de verdade. Porque a oliveira é uma das árvores mais valiosas que existem. Ela vive por séculos, ela resiste à tempestade, ela resiste a tempo seco, ela produz o azeite que ilumina, ela produz um azeite que cura, ela produz o alimento. Então os filhos sentados ao redor da mesa, eles são uma promessa de Deus, uma promessa sendo cultivada, uma herança sendo preparada. E você sabe o que mais a Bíblia diz sobre os filhos? Dá uma olhada só comigo aqui no Salmo 127, no verso 3. Ele vai dizer assim: os filhos são heranças do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Olha só a linguagem que os Salmos vai trazer para a gente sobre os filhos. E você consegue entender o peso dessa palavra. Herança é algo que alguém juntou a vida inteira e depois foi passado para você, especialmente para você. É como se alguém que te amasse profundamente deixasse algo de valor precioso para você. Mas quer saber de uma coisa? Nós vivemos numa sociedade que está atacando a família constantemente, dia após dia. E isso não vem de hoje. Isso já acontece desde o Jardim do Éden. O inimigo, ele sabe que se ele conseguir destruir a família, ele consegue destruir a base de tudo, porque a família, ela é a base de tudo. E olha só o que está acontecendo ao nosso redor nos dias de hoje. A família cristã, ela nunca esteve sob um ataque tão grande quanto está hoje. Nós estamos vivendo numa cultura que não valoriza a vida desde a sua concepção. Nós vemos que o aborto virou um assunto normal, corriqueiro, ele virou um direito e virou uma escolha da mulher. Mas nós esquecemos que cada vida, ela é formada por Deus dentro de cada ventre. Se você olhar lá em Salmo 139, no verso 13, diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Isso aqui é muito sério, você não pode passar batido nesse verso bíblico.
porque quando a sociedade ela para de proteger aqueles que são mais vulneráveis, as crianças no ventre, a sociedade está rejeitando o próprio design de Deus para a família. Porque cada criança é um projeto divino, é uma promessa, é uma bênção esperando para acontecer. Mas é claro que eu também não posso tentar tampar o sol com a peneira. Existem casos e casos, existem casos médicos, existem vários outros tipos de casos, mas em regra geral, a vida no ventre ela precisa ser preservada. Só que esses ataques à família não param aí. Nós estamos vendo também a própria definição de família sendo redefinida diante dos nossos olhos nessa era que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo o casamento como Deus estabeleceu desde o Gênesis, com a união de um homem e de uma mulher, sendo agora questionado e alterado. Se você ler lá em Gênesis capítulo 2, no versículo 24, está escrito muito claro, está escrito assim: por essa razão o homem deixará o pai e a sua mãe e unir-se-á à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Nós estamos falando de um homem e de uma mulher. Deixa eu ser mais claro com você aqui. Eu não estou falando isso com ódio no meu coração, eu não estou falando isso amargamente para você, eu estou falando porque eu amo as pessoas e eu creio que Deus tem o melhor para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas vidas. Mas eu também não posso fingir que a Bíblia não está clara sobre qual é o design que Deus fez para o casamento e para a família. Eu não posso simplesmente fingir que isso não existe. Ou nós aceitamos a palavra de Deus de forma completa, ou nós deixamos a palavra de Deus completamente de lado e fora das nossas vidas. Nós não podemos de maneira nenhuma ficar escolhendo partes ou textos que podem me representar ou te representar e esquecer vários outros textos bíblicos. Ou nós aceitamos a palavra de Deus como sendo verdade completa, revelação de Deus, ou nós simplesmente podemos abrir mão da Bíblia e esquecer e deixá-la apenas como um livro na nossa prateleira. De maneira nenhuma nós podemos pregar apenas aquilo que nos convém. Eu não estou dizendo que Deus não ama as pessoas, eu estou dizendo que Ele fez um design específico para cada situação da vida. E existe um design específico divino de Deus para o casamento e para a família. O que está acontecendo hoje em dia é um ataque sistemático aos valores bíblicos e muitas vezes quem defende a família tradicional é chamado de intolerante. Nós somos chamados de preconceituosos, mas nós não estamos aqui para defender uma tradição humana. A verdade é que as pessoas não entendem que nós estamos tentando defender um princípio divino. E isso é a chave para entender. Quando você vê um movimento tentando redefinir gênero, quando você vê um movimento tentando redefinir família, casamento, vidas, você está vendo uma tentativa de reescrever aquilo que Deus já escreveu. Mas você quer saber o que mais me preocupa nesse mundo de hoje, nesse mundo onde eu estou criando minha filha? O que mais me preocupa é que muitas famílias cristãs estão sendo influenciadas por essa pressão cultural. Elas questionam se os princípios bíblicos ainda continuam relevantes para os dias de hoje. Olha só quantas famílias cristãs que você conhece que estão tendo medo, dificuldade de ensinar os seus próprios filhos sobre pureza sexual, sobre valor da vida, sobre o design bíblico para o casamento. É muito difícil você encontrar famílias que estão falando isso abertamente para os seus filhos hoje, porque elas estão com medo de serem chamadas de intolerantes pela sua própria família, pelos seus próprios filhos. Eu tenho certeza que você já viu na mídia que existem vários pastores dizendo que a Bíblia precisa ser reescrita, ela precisa ser atualizada. Um exemplo disso é o próprio pastor Caio Fábio. Isso é muito forte. Eu não sei se você consegue entender o que está acontecendo nesse século que nós estamos vivendo, nessa geração que nós estamos vivendo. E é exatamente por isso que nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos voltar a valorizar o que a palavra de Deus diz. Nós precisamos entender que a família é o primeiro lugar onde você aprende sobre Deus, é onde você aprende sobre o amor, é onde você aprende sobre o perdão, sobre o compromisso, sobre a fidelidade. É na família que você aprende, que você conhece o caráter de Deus refletido em cada um dos seus filhos. Quando Deus criou Adão lá no Éden, a primeira coisa que ele disse foi: não é bom que o homem esteja só. Olha só que coisa maravilhosa. Deus mesmo ele reconheceu que o ser humano, que o homem, ele precisava de um relacionamento, ele precisava de uma família.
E o que que Deus fez? Ele não criou apenas uma família porque ele estava entediado. Ele criou porque ele conhecia o coração do homem, porque ele conheceu a nossa necessidade humana. Ele conhecia as necessidades mais profundas da nossa alma. Agora, deixa eu ser bem claro com você nesse momento. A família não é apenas o DNA, não é só o seu sobrenome, eu ter um sobrenome igual. A família ela também é construída diariamente, ela é uma escolha. Você acorda de manhã e você decide: eu vou investir meu tempo, meu dinheiro, meu sucesso, minha alegria nessa pessoa. Eu vou amar essa pessoa todos os dias, mesmo quando for difícil. Mas essa escolha, essa construção, ela tem que ser baseada nos princípios corretos. Porque nós não conseguimos construir uma família genuinamente cristã usando fundamentos seculares. Nós não podemos de maneira nenhuma criar os nossos filhos com valores deturpados e esperar no final de tudo que eles tenham um caráter cristão. E isso aqui é a chave para você entender. Quando a família é edificada sobre a rocha que é Cristo, a Bíblia nos diz que existem bênçãos específicas que são derramadas sobre as nossas vidas. No Salmo 128, no verso 4, está escrito assim: assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Nós entendemos aqui por esse versículo que não é qualquer homem, mas é aquele homem que coloca Deus no centro de tudo na sua vida. E eu quero que você entenda que o termo aqui desse verso está dizendo temer, e esse temer ao Senhor não é um medo dele, como se ele fosse um tirano maligno, mas na verdade é reconhecer quem ele é, o que ele nos dá e o lugar que ele merece nas nossas vidas, na nossa casa, nas nossas famílias. É como se você estivesse dizendo assim: Senhor, eu confio no seu design, eu confio nos seus princípios, mesmo que o mundo diga que eu estou o contrário, eu acredito. Você quer ver um exemplo prático disso nas nossas vidas? Imagina agora uma casa sendo construída. Se você não fizer uma fundação direito para essa casa, a primeira tempestade que vier, com certeza essa casa vai desabar, ela vai cair. E a família é igualmente assim. Se Cristo não for a fundação, se a palavra de Deus não for o alicerce, qualquer pressão cultural vai abalar a estrutura e derrubar a sua casa, derrubar a sua família. E olha só que pressão nós estamos vivendo nos dias de hoje, que nós estamos enfrentando. Nós temos a internet o tempo todo nos atormentando, nós temos as redes sociais, as mídias, as escolas, as universidades, tudo bombardeando a nossa família 24 horas por dia, com valores contrários aos valores de Deus. O inimigo está atacando a comunicação, o inimigo está atacando a intimidade do casal, o tempo de qualidade, os valores fundamentais. Mas eu quero te dizer uma coisa nesse dia. Deus ele tem um plano de restauração e de proteção para a sua família. Não importa quão intensa seja a pressão externa que você esteja sofrendo, Deus ele é especialista em transformar ruínas em jardins e em fortalecer o que está sendo atacado. Jesus ele disse em Malaquias capítulo 4, no versículo 6, ele fará voltar o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. E isso é uma promessa poderosa. Deus ele quer restaurar relacionamentos, ele quer curar feridas, ele quer reconstruir tudo aquilo que foi destruído. E agora vem a parte prática disso tudo. Se você quer proteger a sua família dessa pressão cultural e ver a bênção do Senhor sendo derramada sobre a sua vida, você precisa ser 100% intencional nas suas escolhas. Comece a implementar valores bíblicos no seu dia a dia, no seu lar, de uma forma clara e amorosa. Que você possa ter conversas honestas sobre temas tão difíceis com seus filhos e com sua esposa. Ensine aos seus filhos o que a Bíblia diz sobre a vida, sobre o casamento, sobre a sexualidade e sobre a família. Não tenha medo de ser contra a cultura, porque se você olhar em Mateus capítulo 10, no verso 22, você vai ver que Jesus disse assim: e sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não sei se você consegue entender, gente, mas um próprio Jesus disse que nós seríamos odiados, que nós seríamos perseguidos por causa do nome dele. E eu não estou falando sobre você ser agressivo.
Eu não estou falando sobre você ser intolerante, eu estou falando sobre você ser fiel aos princípios de Deus, mesmo quando esses princípios não são populares. Seja um exemplo do caráter de Cristo. Mostre que a sua família é baseada nos princípios bíblicos e não uma família reprimida. Mostre que a sua família é uma família livre, uma família feliz, uma família próspera, porque ela está alinhada com o design do Criador. E que você entenda que não é sobre ser perfeito ou ter a família perfeita, mas é sobre você ser intencional em cada escolha que você faz. Não é sobre vocês nunca errarem, sua família nunca errar, mas é sobre você sempre voltar para a palavra de Deus quando você erra. Não é sobre não ter problemas, mas é sobre enfrentar os seus problemas com os valores corretos. Porque a família que você constrói hoje, ela vai impactar gerações. Os valores que você ensina para os seus filhos hoje, eles vão passar para os filhos dele. E em tempos como esse que nós estamos vivendo, a sua família pode ser a diferença entre uma geração perdida e uma geração que conhece e que ama a Deus. No Salmo 103, no verso 17, está escrito assim: mas o amor leal do Senhor e o seu amor eterno está com aqueles que o temem e a sua justiça com os filhos dos seus filhos. Você consegue entender isso? Deus, ele pensa em gerações quando ele olha para a sua família. Eu não sei se eu já contei aqui em algum dos vídeos, mas eu cresci vendo meu pai, o pastor Elias, vivendo isso na prática, colocando isso na prática dentro da nossa casa. Eu me lembro quando eu ainda era uma criança, que o meu pai me pegava no colo e ele sempre tentava me ensinar um versículo bíblico, ele sempre tentava me ensinar uns salmos para que eu pudesse decorar um versículo bíblico. Meu pai, ele sempre fazia cultos domésticos, e isso era uma coisa natural dentro da nossa casa. E eu não sei se isso era intencional ou não, mas ele estava me ensinando que a família não é sobre tradições, mas ela é sobre uma missão que nós temos na Terra. E hoje eu entendo que tudo que eu posso passar para você através desse canal, tudo que eu estou falando aqui em todos esses vídeos, só acontece porque começou ali, no culto doméstico dentro da minha casa, do meu pai me pegando no colo e me ensinando um versículo. Tudo isso aconteceu na nossa casa, como uma família reunida, aprendendo os valores de Deus. Então, se você está assistindo isso e você sente que a sua família está sendo pressionada por essa cultura anticonservadora, eu quero te dizer que ainda não é tarde demais. Deus, ele pode fortalecer qualquer família, mas é preciso começar em você. É preciso você decidir que vai ser corajoso o suficiente para viver os valores bíblicos. Você precisa ser corajoso o suficiente, mesmo que você esteja andando contra a corrente. E pode até ser que você seja o único na sua família que ainda acredita nos princípios bíblicos. Mas eu quero te lembrar do que o apóstolo Paulo disse. Ele disse que através de um homem fiel, ele disse que através de uma mulher sábia, toda a sua família pode ser alcançada. Através de um filho obediente, de uma filha obediente, toda a sua casa pode ser transformada. Você quer saber por que a família é tão sagrada? A família é sagrada porque ela reflete o próprio coração de Deus. Deus é Pai, Jesus é o Filho e o Espírito Santo nos adota, nos torna filhos desse Deus poderoso. E a família terrena, ela é um reflexo dessa família celestial. E quando você defende a família bíblica, você está defendendo não apenas uma instituição, mas você está defendendo o próprio coração de Deus. Você está investindo no reino de Deus. Você está sendo instrumento de Deus para mostrar ao mundo que os seus caminhos são muito melhores do que os nossos. E não importa se a sua família é uma família muito grande ou se a sua família é uma família pequena. O que realmente importa é que ela seja centrada em Jesus Cristo, que o fundamento da sua família seja a palavra de Deus e corajosa o suficiente para viver os valores de Deus nesses tempos difíceis. E do fundo do meu coração, eu espero que você tenha aprendido pelo menos uma coisa ou duas com esse vídeo. E se essa palavra falou com você hoje, eu gostaria que você compartilhasse com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça de curtir esse vídeo, de deixar um comentário aqui embaixo me falando sobre o que Deus ministrou no seu coração durante esse vídeo. E se inscreve nesse canal, no canal Bíblia Talk, porque isso ajuda demais na missão que nós temos aqui juntos. E eu quero que você se lembre, guarde aí no seu coração, uma família que tem Jesus como a base, como o alicerce dela, ela é uma luz que o mundo não consegue apagar.
mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de escuridão. Guarde isso no seu coração. E nós nos vemos no próximo vídeo.